Oi, galerinha. Estou aqui para fazer com vocês aula 10 e 11 do capa 2, da página 52. Tudo bem, galerinha? Terceiro ano? Beleza. Olha só. Deslocamento vetorial, velocidade vetorial, aceleração vetorial. Vamos falar dessas coisas. Bom, a deslocamento vetorial representa o meu deslocamento, só que agora não é mais, se é vetorial, tem intensidade, direção e sentido. Então não é mais uma estrada, ou são várias estradas. Por exemplo, saí de Araçatuba, fui para Ribeirão Preto. Percebe que tem várias estradas aí? E que para ir de um lugar, para Araçatuba, para Ribeirão Preto, eu preciso passar por mais de uma estrada? Ó, perceba que não dá para fazer a placa final de um deslocamento, é final menos inicial, chegada menos saída. Mas não dá para fazer a placa final de uma estrada menos a inicial da outra. Então vou fazer o tal do vetor de deslocamento. Esse ΔS não serve, vou fazer o vetor de deslocamento. Como é que eu desenho o vetor de deslocamento? É um vetor que sai da saída, chega na chegada. Então se eu sair de Araçatuba e cheguei em Ribeirão Preto, então eu traço o vetor aqui. Aqui é muito importante. Eu traço ele, sai da saída, então sai com a bundinha, chega na chegada, eu traço ele, chega com a setinha. Tudo bem? Bom, esse é o meu vetor de deslocamento. Como é que eu faço para achar o valor dele? Direção e sentido dando desenho. E o valor? Bom, poderia fazer aqui escala de mapas, consultar aqui meu querido amigo professor JP, e aí fazer escala de mapas. Tudo bem? O tamanho desse vetor com a régua, na prática eu conseguiria saber quanto é. Bom, vamos supor que eu saí de Natal e fui a Fortaleza. Também pega duas estradas, não dá para fazer o ΔS tradicional. Então sai da saída, chega na chegada, vetor de deslocamento. Você vai falar assim para mim, mas prof, ele está passando na água e aí molhou o vetor. Não tem problema, relaxa, tá tranquilo, tá favorável. Sai da saída, chega na chegada, não importa se ele está atravessando o mar, se está atravessando o prédio, tudo bem? É um vetor, que tem intensidade, então, que é dado pelo tamanho, direção e sentido. Por favor, perceba que aqui a direção e sentido, então, vai ser dado pela minha rosa dos ventos. Deixa eu passar aqui, ó. Rosa dos ventos. Bom, vamos seguir aqui e aí a gente já caminha para mostrar um exemplo concreto. Por exemplo, tô olhando quarteirões, tá bem? Imagina que são quarteirões, as ruas, olhando de cima. Eu posso fazer assim, né? E achar quanto eu andei, somando as distâncias. Mas eu posso também fazer o vetor, isso eu chamo meu ΔS, por exemplo, ou a distância percorrida. Eu posso fazer assim, ó, vetor de deslocamento, sai da saída, chega na chegada. São diferentes, perceba que aqui, meu vetor de deslocamento vai ser o quê? Vai ser o resultado desse Pitágoras. Se cada quadradinho vale 100, ali dá 200, ali 400, vai dar um número desagradável, mas é só fazer Pitágoras. Tá bom, entendi. Vamos pensar então, vamos pensar numa seguinte situação. Eu andei na direção leste-oeste, sentido oeste, ok? 60 metros. Na direção norte-sul, sentido sul, 80 metros. Bom, sai da saída, chega na chegada, traça o vetor. E aí vai ser Pitágoras nesse caso que eu vou usar. Tudo bem? Legal. Isso foi o vetor deslocamento. E o vetor velocidade? Vetor velocidade indica para onde eu estou indo e com que rapidez eu estou indo. Então a intensidade é no velocímetro e a direção e sentido dado, por exemplo, pela minha bússola. Por favor, perceba que conforme eu faço uma curva, eu mudo a direção, mudo para onde eu estou indo. A direção e o sentido. Ok? Bom, se você me entendeu, vamos lá. Velocidade vetorial tem três coisas: intensidade, direção e sentido. A intensidade dá o que marca no velocímetro, como eu disse, a direção e sentido para onde eu estou indo. Tudo bem? Ó, sem querer complicar a sua vida, mas só para mostrar aqui para você que se velocidade média escalar é ΔT sobre ΔT, posso falar de uma velocidade média vetorial também, como o deslocamento vetorial pelo tempo. Ok? E a velocidade vetorial seria na mesma direção e sentido do vetor de deslocamento. Mas se eu pegasse um outro trecho, perceba, menos tempo, eu ia ficar assim. Se eu pegasse menos tempo ainda, ia ficar assim, ou seja, cada vez menor. Então, se eu pegar num ponto, diminuir tanto tempo que eu peguei num instante,
eu vou ter o quê? Como é que eu desenho o vetor velocidade? Tangente à trajetória. Prof, muito complicado. Então tá, vamos direto ao que interessa. Toda vez que eu for desenhar o vetor velocidade, eu desenho no corpo ele o quê? Tangente à trajetória. Se está numa reta, é na própria reta a tangente. Se está fazendo curva, sempre tangente a essa curva. Tudo bem? Então a intensidade é o valor, é o meu V escalar antigo, só que em módulo, é o que marca no velocímetro, a direção é uma reta tangente e o sentido é o sentido do movimento. Esse é o meu vetor velocidade, aí de novo para você. Tudo bem? Legal? Tranquilo? Ok. Falei de deslocamento, falei de velocidade. Mas o que eu quero mesmo discutir com você, o mais importante hoje, a variação da velocidade, ou seja, as acelerações. Então vamos falar aqui não de escalar, mas de vetorial, tá bem? Imagina aqui comigo, um vetor velocidade tem intensidade, direção e sentido. O que acontece se variar o vetor velocidade? Para o vetor velocidade variar, o que tem que variar? Pode variar a intensidade, pode variar a direção e sentido, pode variar tudo. Se variar a intensidade, vai estar mudando o valor da velocidade, eu vou ter uma aceleração muito parecida com a nossa escalar antiga. Toda vez que mudar a direção e sentido, eu vou ter uma aceleração que tem a ver com a mudança de direção que vai ser a tal da centrípeta. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo explicar melhor. Esse cara aqui caindo, olha lá, é um GIF só. A velocidade está aumentando o valor dela. Está mudando apenas o quê? A intensidade. Está mudando o valor, direção e sentido, não. Agora, o meu avião está indo para lá, e aí eu resolvi fazer curva. Então, o meu avião aqui, ó, ele vai fazer isso, ó. Quando ele faz curva, o que acontece? Muda a direção e sentido. Tudo bem? Legal. Então, assim, se mudar a intensidade, variou a velocidade, toda vez que varia a velocidade, tem uma coisa chamada aceleração. Toda vez que varia a direção e sentido da velocidade, do vetor velocidade, também tem uma aceleração. Se variar a intensidade, tem uma aceleração chamada tangencial, que ela tem o mesmo valor daquela antiga escalar choque módulo. Mas cuidado, agora estou falando de vetor. Então essa aqui é uma aceleração tangencial, é um vetor. Direção e sentido é uma aceleração centrípeta. Quando eu estou fazendo curva, a minha direção e sentido está mudando. Então ela é para o centro da curva. Tudo bem? Legal. Vamos pegar aqui algumas situações. Prof, e essas duas, qual dessas duas é vetorial? Na verdade, a aceleração vetorial é o resultado das duas. Mas vamos aqui devagar. Eu tenho um cara com uma certa velocidade e ele mantém a mesma velocidade em valor, em direção e sentido. Está em movimento retilíneo uniforme. O vetor velocidade não mudou. O vetor velocidade não mudou? Não. Então, não variou a velocidade aqui, eu posso dizer que é constante. O único movimento que eu posso dizer que a velocidade é constante, velocidade vetorial é constante. E agora, a partir de agora, falou velocidade é vetorial, o único que é constante é o MRU. Bom, perceba que aqui o número do V aumentou, né? O meu vetorzinho aumentou de tamanho, a intensidade variou. Então, no movimento retilíneo acelerado, eu pisei no acelerador, a velocidade vetorial variou a intensidade. E se eu estou freando, também retilíneo retardado, também diminuiu. Agora variou a intensidade da velocidade. Mas perceba que a direção não mudou. Né? A direção ali está horizontal para a direita. A direção e sentido. Bom, vamos pensar em circular. Movimento circular uniforme. Perceba que o velocidade, lembra que eu falei que é sempre tangente à trajetória? Na reta é fácil, né? Porque é na própria reta. Na curva, sempre tangente à curva. Então, para cada ponto que eu pegar, olha lá a velocidade vetorial, perceba que ela está mudando. Tem momento que ela está assim, tem um momento que ela está assim, tem um momento que ela está assim, tem um momento, que ela está assim, tem um momento... Ou seja, ela está mudando o tempo inteiro a direção e sentido. Então, variou o quê? A direção e sentido. No MCU, não varia o valor da velocidade. Agora, eu posso estar numa curva e falar, opa, estou rápido demais, ou estou devagar demais. Se eu estou fazendo uma curva e aí eu piso no acelerador, movimento circular acelerado. Ou se eu piso no freio, movimento circular retardado. Nos dois casos, mudou a intensidade, a direção e o sentido. Tudo bem? Eu sei que essa matéria tem muito conceito, mas vamos continuar aqui para ver se a gente entendeu mesmo. Olha só,
No exercício número 1, na verdade eu vou começar pelo 2, né? No exercício número 2, aqui da página 53 do capa 2, ele fala assim: a figura representa 2 atletas numa corrida percorrendo uma curva, cada uma em uma raia. Elas desenvolvem velocidades escalares com módulos iguais, o valor é o mesmo. Ok, atendendo a informação, assinale a resposta correta. O valor da velocidade é o mesmo. Bom, e aí ele fala assim, para cada movimento abaixo, qual é a situação correspondente, né? É o que nós acabamos de falar, né? Vai ser assim, quando no movimento retilíneo, toda vez que for movimento, a velocidade, vou fazer o contrário, né? Partir da afirmação para ir para a letra. O vetor velocidade é constante em módulo. Em módulo ele é constante, o valor é constante, então é uniforme. Pode ser retilíneo ou curvilíneo, mas uniforme. Então, B. O vetor velocidade é constante em direção. Para a direção não mudar, não posso estar fazendo curva, por isso retilíneo. O vetor velocidade é constante em módulo e direção. As duas coisas, retilíneo uniforme, letra C. É variável em módulo e direção. É um circular acelerado, um circular retardado. Então, um curvilíneo, mais geral, né? Uma curva, curvilíneo, variado, letra E. O quinto é constante em módulo e variável em direção. Então, vai ser, ele é constante, como é que é? Volta, é constante em módulo, o valor não mudou, então ele é uniforme, e variável em direção, então ele é curvilíneo, letra D. E o último é variável em módulo e constante em direção, então vai ser retilíneo e variado. Tudo bem? Legal. Vamos em frente. Eu falava para você da aceleração, vamos falar delas então. No MRU, não variou a velocidade, nem o valor, nem a direção, nem o sentido. Então não tem aceleração, que eu vou chamar de tangencial, e não tem aceleração, que eu vou chamar de centrípeta. A tangencial tem a ver com o valor da velocidade mudando, a centrípeta tem a ver com a mudança da direção. Bom, no MRA mudou o valor, então vai ter tangencial. Ele acelerou, vou ter uma aceleração tangencial para o mesmo lado, mesmo sentido que a velocidade. Não tem centrípeta, não fiz curva, não estou mudando de direção, nem de sentido. E o retilíneo retardado, a mesma coisa, só que vai desenhar a aceleração tangencial ao contrário, porque ele está contra a velocidade, porque ele está freando. E se for curva? Bom, se for curva, necessariamente tem que ter a centrípeta. Importante dizer para você, quem que é o gama? Esse é a aceleração vetorial. A aceleração vetorial, na verdade, é a tangencial e a centrípeta, a soma vetorial das duas dá a tangencial. Volta, só um minutinho. A aceleração tangencial e a centrípeta, a soma vetorial delas dá o gama da aceleração vetorial. Na verdade é o contrário, a aceleração vetorial desmonta em duas, na tangencial e na centrípeta. Mas como é mais fácil trabalhar com essas duas, depois achar o gama, então a gente faz no sentido contrário. Faz o caminho contrário. Tá, então se não tem nenhuma aceleração, não tem o gama também. Pensa no gama como sendo aceleração entre muitas aspas, total. Olha só, se não tem a tangencial, não tem a centrípeta, não tem o gama. Não tem nenhuma aceleração. O único movimento que não tem aceleração, movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo acelerado, tem a tangencial, não tem centrípeta. Então quem que o gama é? O gama é a própria tangencial. Coincide com ela, só tem ela. No retilíneo retardado só tem também tangencial. O gama, a vetorial, coincide com ela. Bom, mas se eu estou fazendo um movimento circular uniforme, não tem tangencial porque não está mudando o número do V, mas tem centrípeta. Aliás, chama centrípeta porque eu desenho para o centro da curva. Tem centrípeta, não tem tangencial, portanto o gama vai ser a própria centrípeta. Bom, circular acelerado, circular retardado muda tudo. Tanto tem centrípeta quanto tem tangencial. Tanto tem centrípeta como tem tangencial. A diferença do circular retardado para o circular acelerado é o sentido da aceleração tangencial, ok? E o resultado das duas, bom, se lá em cima, no MCU, o gama coincide com a centrípeta, aqui embaixo, aqui nessas duas aqui de baixo, vai ser o resultado das duas, vai ser a soma vetorial delas. Tudo bem? Tudo bem? Voltando aqui, tá claro? Joia. Então vamos lá. Eu estou dizendo aqui para você, repetindo de outro jeito, que toda vez que o valor da velocidade for constante,
m movimento uniforme. Se eu estou acelerando, o número do v está aumentando. Se eu estou retardando, o número do v está diminuindo. Nesses dois casos, tem que aceleração tangencial. Bom, toda vez que eu faço curva, eu mudo a direção. Então, tem uma centrípeta. Então, no acelerado retardado tem tangencial, quando eu faço curva, tem centrípeta. Legal. Dito isso tudo, vejamos. Pensa aqui comigo. Eu tenho aqui, suponha que tem as duas e para eu achar a vetorial, né? Vamos aproveitar aqui e fazer. Como é que eu desenho a centrípeta? Para o centro da curva. A intensidade eu calculo como? Uma das duas fórmulas é V2 sobre R. Depois a gente vai ver a outra fórmula. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Que raio? O raio da circunferência. Direção. A direção é radial, traduz para mim, na direção do raio da circunferência e sentido para o centro. Já a tangencial, ela é o meu velho A do escalar, só que em módulo. O meu velho ΔV sobre ΔT, só que módulo sem sinal. A direção a gente sabe que é tangente e o sentido é a favor da velocidade. Quando é acelerado, é o oposto da velocidade, se é retardado. Prof, eu tenho as duas, o que eu faço? A soma vetorial das duas. Elas vão estar sempre 90 graus entre si, por isso é o Pitágoras. Tudo bem, galerinha? Tranquilo? Eu sei que é muita coisa, muita informação, mas é uma matéria bastante importante. Bom, vamos lá então. Vamos voltar aqui na página 52, no exercício 1. É um exercício que ele dá o raio, ele dá a velocidade e aí ele pede aceleração centrípeta. Cuidado, tem que ser sistema internacional. A unidade da aceleração centrípeta, a unidade da aceleração é da intensidade da aceleração centrípeta, da intensidade da aceleração tangencial e mesmo do gama é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Pois bem, então vai ser aqui, ó, V2 sobre R. Eu vou pegar esse 72 e dividir por 3,6, vira 20 metros por segundo. Então, passei km por hora para metro por segundo, divide pelo raio, vai dar 20 metros por segundo ao quadrado, deu a alternativa D de dromedário. Aqui, ele queria apenas o quê? A intensidade da aceleração centrípeta. Tudo bem? Tá tranquilo? Legal. Vamos para outro exercício? Vamos voltar lá para o exercício número... Bom, o número 2 a gente já tinha falado aqui, na verdade. Perdão. O que eu quero fazer aqui com você, na verdade, é o exercício número 3. Deixe-me... Perdão. Na verdade, eu estou confundindo aqui. Vamos voltar um pouquinho. O 2 eu não fiz, não. Vamos lá. A figura representa os atletas numa corrida. Eles estão desenvolvendo velocidades escalares com módulos iguais e constantes. Atendendo a informação dada, aí ele vai me perguntar sobre a situação de cada um. Ó, aceleração centrípeta é V2 sobre R. O cara que está mais perto, o cara que está por dentro da curva, que nesse caso é o cara A, significa que o raio é menor. Então a aceleração centrípeta é maior. Por isso aqui vai ser a alternativa C de coração apaixonado. Tudo bem? Tranquilinho? Legal. E para fechar, o exercício número 3 é o exercício do Enem, em que a Mônica joga o coelhinho e perceba nessa imagem que ela faz isso. Ó. O coelhinho está em órbita em relação à Terra. Ele fala que a velocidade é constante e ele quer saber sobre a aceleração tangencial. Na verdade, que é constante é a velocidade escalar. O valor não mudou. Então, a aceleração tangencial é 0, porque é um MCU. E aí, se não mudou o número do V, não tem aceleração tangencial. Que aceleração ele tem ali? É a centrípeta que ele tem. Tá beleza, galerinha? Valeu. Beijos virtuais. A gente se vê.